Você sabia que um dos motivos para terem condenado Joana d'Arc à fogueira é porque ela não usava roupas adequadas? No caso, roupas femininas? Sabendo disso, me diga, você condenaria um professor de história por começar uma aula sobre Joana d'Arc usando um pijama? Joana d'Arc é, de longe, a figura mais famosa da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos é o nome que a gente dá hoje do conflito que aconteceu no final da Idade Média para a série de conflitos que aconteceu na Baixa Idade Média entre nobres da Inglaterra e nobres da França pelo trono francês. Grosso modo, no começo da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra sentou a porrada, a Inglaterra acabou, arrasou com os franceses. A Joana d'Arc é a figura que aparece no último terço da guerra, que aparece no final da Guerra dos 100 Anos e consegue virar a guerra para o lado dos franceses. Só que ao se falar sobre o período medieval, é importante lembrar como toda a estrutura social da época era voltada, era centrada nas figuras masculinas. Os homens é que tomavam as decisões públicas, que tomavam as decisões familiares. Apenas os homens podiam ser herdeiros. Até o início da Guerra dos 100 Anos está ligado a isso. Eduardo III da Inglaterra, teoricamente, seria o herdeiro do trono francês. Só que como ele era herdeiro pelo lado feminino, ele era filho de uma francesa, então isso serviu de desculpas para alguns franceses não aceitarem ele como herdeiro do trono. Essa estrutura social centrada na figura masculina influencia até em como a gente vê a Joana d'Arc, já que quase tudo que a gente tem da Joana d'Arc, sejam imagens, sejam partes do processo, seja o processo que a condenou à morte, seja o processo que depois que ela já tinha morrido descondenou ela, quase tudo que a gente tem vem de vozes masculinas, vem de olhares masculinos. São desenhos de homens, são processos feitos por homens. Por isso mesmo que eu acho que pode ser muito enriquecedor mostrar uma visão de uma mulher que viveu na época da Joana d'Arc sobre a Joana d'Arc. Então, eu selecionei alguns trechos do poema épico O Dito de Joana d'Arc, de Cristina de Pisano, e vou utilizá-lo para falar um pouco sobre Joana d'Arc, sobre o pensamento medieval e coisas do tipo. Acompanhe. A tradução que eu vou utilizar é a tradução feita por Natália Bezerra Ribeiro, no mestrado dela, traduzindo O Dito de Joana d'Arc de Cristina de Pisano. Muito bem, vamos lá. Eu, Cristine, que chorei 11 anos enclausurada em uma abadia, onde permaneci desde que Charles, que coisa estranha, o filho do rei, cioso de zelo, fugiu esperançoso de Paris. Eu, que me encontro enclausurada por causa dessas traições, agora começo a sorrir. Logo na primeira estrofe, Cristina de Pisano faz questão de falar que ela é a autora. Faz questão de deixar claro que ela é o eu lírico e que ela é a autora daquele poema. Ela está falando também da própria vida. Cristina de Pisano fazia questão de mostrar que as mulheres produziam, que mulheres eram tão capazes quanto os homens de produzir, por exemplo, literatura. Já diria a própria Natália Bezerra Ribeiro, tradutora do poema, Cristina de Pisano é uma feminista avant la lettre. Continuando, por que Cristina de Pisano está sorrindo? Na terceira estrofe ela já fala que no ano de 1429 o sol retomou o brilho. E na quinta estrofe ela diz: pois a criança, rejeitada pelo rei da França, que sofreu por tanto tempo e teve tantos problemas, agora se ergue, se apresentando como um rei coroado, poderoso e majestoso, com esporas de ouro aos pés. De quem ela está falando? Ela está falando do rei coroado da França, Carlos VII, que havia sido deserdado pelo pai no Tratado de Troyes em 1420. Na sétima estrofe, Cristina de Pisano diz: agora quero contar como Deus concedeu essa graça. Deus a quem eu rogo
para que me ilumine com os seus conselhos, a fim de que eu não esqueça nada. Que seja narrado tudo, pois vale a pena que nos lembremos, e que seja escrito, mesmo que desagrade a alguns, em muitas crônicas e histórias. Dê uma olhada. Do mesmo jeito que os gregos, que os romanos, ao começarem um poema, pediam ajuda às musas, Cristina de Pisano, cristã, uma mulher medieval, obviamente é extremamente religiosa, e por isso mesmo ela não pede às musas para que ilumine ela, para que ela saiba da história. Ela pede a Deus, para que Deus não deixe ela esquecer nada. E continuando a citar Deus, na 11ª estrofe ela diz: isso é algo digno de lembrar, que Deus, por intervenção de uma jovem virgem, desejou verdadeiramente, e isso é a pura verdade, conceder à França tão grandes bênçãos. Quem é a jovem virgem? Joana d'Arc. Na 13ª estrofe, Cristina escreve: e tu, Charles, rei da França, o 7º desse nobre nome, que outrora foi responsável pela guerra, agora, graças a Deus, vês a tua reputação elevada por causa da Pucelle, que submeteu teus inimigos à tua bandeira. Aqui nós temos Cristina deixando claro que ela está falando de Carlos VII, rei da França. Como uma boa medieval, ela continua citando a Deus. E por fim, ela cita a Pucelle, a donzela, a Joana d'Arc. Como é possível até ver em ilustrações da época, era chamada exatamente de Pucelle, de a donzela. Ao falar de Carlos VII na 18ª estrofe, Cristina diz: eu tenho esperança que tu serás bom, leal, que promoverás a justiça e que tu superarás todos os outros, desde que tuas ações não sejam manchadas pelo orgulho. Eu tenho esperanças de que tu serás doce e generoso com o teu povo e que tu temerás a Deus, quem te escolheu como servo, como tu bem o sabes, na condição de que tu faças o teu dever. Vale lembrar que na Idade Média o poder político era fragmentado. Só que a Guerra dos 100 Anos é exatamente o que faz com que na França o poder político se torne cada vez menos fragmentado. Vai dando cada vez mais força ao rei. Só que nós ainda não temos um absolutismo monárquico. Então nós temos literalmente uma francesa cobrando do rei da França que ele deve ser bom, que ele deve ser justo, que ele deve ser temente a Deus, que ele é apenas um servo de Deus. Na estrofe 22, nas seguintes, Cristina continua: tu, Joana, nascida na hora propícia, bendito seja quem te criou, Pucelle enviada por Deus. O Espírito Santo derramou sua grande graça naquele que sempre teve e sempre terá dons nobres. Ele nunca te recusará pedidos. Quem te recompensará o bastante? O que se pode dizer dos outros e seus grandes feitos no passado? Moisés, a quem Deus, em sua bondade, concedeu muitas graças e virtude, fez sair do Egito o povo de Deus por um milagre. Também tu nos livraste do mal, Pucelle eleita. Levando em consideração a tua pessoa, tu que és uma jovem virgem, para quem Deus dá força e poder de uma campeã. Tendo em vista que Joana d'Arc é mulher, e tendo em vista que Joana d'Arc não é da nobreza, Cristina de Pisano faz questão de dizer que Deus, que o Espírito Santo, deu dons nobres a ela. Vale lembrar ainda que o poema foi escrito em 1429, quando Joana d'Arc ainda estava muito bem. Ela ainda não havia sido derrotada, ela ainda não havia sido presa, não havia sido condenada, não havia virado um churrasquinho. Cristina faz questão de comparar Joana d'Arc a pessoas importantes do panteão religioso. Ela compara Joana d'Arc a Moisés. Ela pega uma figura que é importante para ela, que é importante para a França, e tenta santificar essa figura. Não deixa de ser engraçado que o maluco que criou o movimento Escola Sem Partido, o movimento mais partidário que eu já vi, mas que se finge de apartidário, diz que criou o Escola Sem Partido porque o professor da filha dele comparou Che Guevara a São Francisco de Assis. O professor comparou uma figura que ele admirava a uma figura santa.
E diga-se de passagem, comparações podem ter vários tipos, tanto positivos quanto negativos, né? Acho que o cara não sabe muito bem o que é comparação, mas deixa isso pra lá. Vamos voltar a Cristina de Pisano. Ela comparou Joana d'Arc a Moisés. Sabe? Che Guevara, São Francisco de Assis, Joana d'Arc, Moisés. Ah, mas peraí, Trida, você tá maluco? Joana d'Arc é uma santa, é a Santa Joana d'Arc. Opa. O poema foi escrito no século XV. Joana d'Arc só se tornou santa no século XX. Bem, continuando, Cristina de Pisano narra a desconfiança que tiveram de Joana d'Arc. E ela foi examinada antes de acreditarem nela, colocada perante clérigos e sábios para saber se ela dizia verdade antes que viesse a público que Deus a tinha enviado ao rei. Ela narra outros fatos importantes, como a primeira grande vitória de Joana d'Arc em Orleans. Como o céu estava claro durante o cerco em Orleans, onde sua força apareceu pela primeira vez. Em minha opinião, nenhum milagre foi mais evidente, pois Deus ajudou tanto os seus que os inimigos não puderam ajudar-se. Lá, eles foram tomados e levados à morte. E Joana d'Arc expulsa da França seus inimigos, recuperando castelos e cidades. Ninguém nunca viu tanta força, mesmo em centenas ou milhares de homens. É ela a principal capitã de nossos homens valentes e capazes. Nem Heitor, nem Aquiles tiveram tal força. É Deus que faz tudo isso. Ele a conduz. Esse trecho ainda é muito legal, porque mostra quão culta era a Cristina de Pisano. Ela, uma mulher medieval, conhecia um clássico da antiguidade como a Ilíada. Mas, para eu terminar de citar o poema e mostrar mais uma coisa interessante, sempre importante lembrar que a Cristina de Pisano era uma pessoa de sua época, era uma pessoa do local em que ela vivia. Tanto que ela faz questão de colocar no poema que, na cristandade, na igreja, ela restaurará a harmonia, ela destruirá os infiéis dos quais se falam, os hereges de vida ignóbil. Como afirmam a profecia, ela não mostrará piedade pelos lugares onde se desonram a fé em Deus. Ela destruirá os sarracenos, conquistando a Terra Santa, e ela levará Charles consigo, que Deus a tenha. A ideia de espírito cruzadístico estava ainda muito forte naquela sociedade, inclusive em uma pessoa que pensava tão à frente do seu tempo como Cristina de Pisano.